Peraí, já gravou? Fala pessoal, a gente está começando mais um episódio aqui do Além do Algoritmo e hoje a gente está trazendo um tema e um grande amigo aí, Danilo Carvalho. O tema que a gente vai estar abordando aqui é um tema muito interessante, né? A gente sempre discute na área de tecnologia, o pessoal quer saber como é que está o mercado de tecnologia fora do país, né? Fora do Brasil, enfim, tem outras pessoas, outros amigos, né, que estão trabalhando em outros locais, né? Home office para empresas de fora. Mas, né, nós temos pessoas também que foram lá e estão em outros países, né? E vai trazer um pouco dessa cultura, vai trazer um pouquinho da vivência lá, dos pontos positivos, e sempre, né, de forma clara, né, sem mentiras. A gente vai tentar trazer a realidade em si de quem está vivendo lá, quem está morando lá, né? Então, assim, o tema de hoje é TI em Portugal, né? A gente vai falar sobre salários, vistos, choque cultural e as coisas que ninguém fala, né? Então, a ideia aqui, né, Danilo, é ser uma conversa bem tranquila, bem limpa. Primeiramente, agradeço, né, pelo convite. Muito feliz, né, por você estar aqui participando, você contar um pouco da sua história, falar um pouco da experiência que está sendo aí, falar um pouco das diferenças daqui do Brasil, né, e como é que está sendo essa experiência aí. Então, fala, Danilo, dá um oi pro pessoal aí, fala um pouquinho de você, quantos anos você tem, né, com quem que você foi para aí, e aí depois a gente começa a entrar um pouquinho mais em detalhes sobre o tema e sobre esses assuntos. Olá. Obrigado, Joaquim, pelo convite. Meu nome é Danilo Carvalho, tenho 35 anos, já estou na área de TI há uns 10 anos já. E, assim, foi sempre um sonho meu vir trabalhar para fora do Brasil, né? E trabalhar para fora, ou ir para fora, ou trabalhar para uma empresa de fora. E é isso. Vim para cá, estou há um ano e meio, um ano e 8 meses por aí, e estou tendo essa experiência nova. Bacana, Danilo. Cara, vamos começar pelo início, né, cara? Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de seleção, de contratação, quanto tempo durou, se foi tranquilo, né? Se você tem dicas aí de alguma empresa que você talvez contratou, você foi pesquisando no YouTube, você falar um pouco do início aí, né? De como que você foi construindo esse sonho de ir aí, né, para Portugal. Então fala um pouquinho sobre o processo de seleção e contratação. Tá bem. Vou falar como aconteceu tudo. Várias empresas no Brasil, né, entram em contato com você pelo LinkedIn, que foi a plataforma que eu tive contato. Na altura, né, no momento eu estava aplicando para algumas vagas do Brasil mesmo, né, algumas empresas do Brasil, e apareceu uma vaga para Portugal, uma empresa que eu estou hoje, né, e eu vou aplicar para ver o que acontece, né, porque sempre foi um sonho meu saber como que era trabalhar para fora ou ir para fora. E apliquei, assim, não tive nenhum retorno, demorou um tempo. Depois que eles falaram, a gente tem sua aplicação aqui, entrar em contato comigo e perguntaram se eu tinha interesse em fazer uma entrevista, né, para a empresa de Portugal. E nisso eu falei, vamos fazer, eu achei bacana a ideia. Só que a princípio eu não sabia se eu iria ficar no Brasil ou eu iria vir para cá, né? Assim, não tinha nenhuma informação. E na entrevista mesmo, a mulher lá, acho que, do RH, perguntou se eu tinha interesse em migrar para Portugal. Aí eu, na altura, eu falei, eu tenho interesse, mas antes disso eu tinha que conversar com minha esposa, né? Que, na verdade, na altura não era minha esposa, a gente ainda era noivo, né? Mas aí eu conversei com ela e dei o sinal de positivo. Eu falei, ó, a gente tem interesse de ver como que é, né, para saber como que é essa questão da imigração, de ir para lá, no caso aqui, né, que eu já tô para cá. E foi nisso que eu falei, ok, eu vou trabalhar um ano do Brasil. Eu fiquei um ano trabalhando do Brasil remoto. E nesse um ano eu fui fazendo o processo do visto, né? Porque tem todo um processo que tem que enviar um monte de documentos para a embaixada que fica em Brasília. No meu caso, como eu sou de Mato Grosso, né? Eu era de Mato Grosso, eu tive que enviar para Brasília. E demorou uns 4 meses todo o processo, né? Teve uma empresa envolvida também, que era, esqueci o nome agora, mas é uma empresa que faz um meio termo dos documentos para Brasília, e eles te devolvem também a resposta, te devolvem tudo que precisa. O processo em si, então, Danilo, não foi tão longo, né? Foi 4 meses, só que você demorou cerca de um ano, de fato, né, para se mudar, vamos dizer assim.
Né? Você ficou um ano trabalhando na empresa de forma remota, aí você falou, depois de todo esse processo, esse trâmite, e agora eu vou para Portugal, estou pronto. Nesse um ano, eu já estava começando a aplicar. Tipo assim, depois de 6 meses por aí, eu comecei a aplicar já, mandar os documentos para eles, fazer todo o processo. E a empresa me ajudou. Uma das coisas que eu gostei bastante, pelo menos no meu caso, tem muita empresa que não faz isso, né? Não sei todas. Mas no meu caso, a empresa me ajudou, participou com alguns pagamentos, né? Metade da passagem aérea. Se eu chegasse em Portugal, não tivesse um local para ficar, eles pagavam alguns dias até eu encontrar um apartamento, alguma casa. E Muito ter todo bacana esse isso, apoio. né? Então a empresa teve uma ação positiva nesse aspecto de dar um suporte, né? Tipo, Sim. Danilo, você tá vindo para cá, mas você não tá sozinho. Se precisar, a gente tá aqui, né, para te orientar. Sim. Deixa eu te falar uma dúvida já aqui minha, né? O que que você achou, tipo, do pessoal falando aí? Eu fiz uma vez uma entrevista, eu achei que eles falam muito rápido, apesar que, tipo assim, algumas coisas a gente consegue entender, mas algumas outras coisas não, né? Então, tipo assim, como que você lidou com isso, nesse aspecto? E quando eles falam muito rápido, realmente, assim, a gente consegue pegar palavras soltas, né? E falar, cara, entendi que ele tá falando sobre tecnologia, mas eu não entendi todo o Sim. contexto. Como é que foi sua experiência aí? Ó, como eu fiquei um ano no Brasil trabalhando com eles, né? Tinha muito brasileiro no meu time, tem muito brasileiro. Então, ok. Mas o pessoal do negócio, o meu chefe, né? Os gerentes eram todos portugueses. E no começo foi um pouco complicado assim, de perceber que eles falam, né? Algumas palavras específicas, né? Que eles falam de uma forma mais para dentro, assim, digamos assim, né? Mas com o tempo você vai conseguindo pegar o que eles dizem, tal, certinho, os termos também. E foi tranquilo. Hoje já estou aqui esse tempo já e já percebo bem o que eles dizem. Você falou que na equipe sua tem muito brasileiro, né? Você acha que mais ou menos aí uma porcentagem é tipo 50-50 ou não? Tipo, não, é 40% português, 60% brasileiro. Tem Ah, mais brasileiro ou tem mais português? E como que tá sendo esse relacionamento com o pessoal aí? O pessoal é receptivo ou tem uma mudança de cultura, né? Que o pessoal é um pouco mais fechado, um pouco mais centralizado? Como é que é o time hoje aí? Tá bem misto ou você acha que não? ó, na minha equipe, eu estou falando algumas palavras, eu estou até, como eu costumei falar na dele, nas reuniões, algumas palavras trocam, tipo equipe, eles falam equipa aqui. Então, A algumas coisas a equipa. gente vai pegando, mas não é necessário falar assim dessa forma, só se você quiser, quem vem para cá, né? Mas tem muito brasileiro, assim, na minha equipe tem uns, acho que 70% são brasileiros. Tem, 70% você acha? Nossa, é por aí. bastante gente, hein? É, A e maioria desenvolvedores? sim, Ou tem de tudo? desenvolvedores, não, tem Scrum Master? desenvolvedores, Scrum Master, tem um Scrum Master, mas é de outra equipe, né? De outra equipe. E tem desenvolvedores, tem pessoal do negócio também, que tem 2 pessoas brasileiras do negócio, de outro time também, mas a maioria é desenvolvedores, alguns testers também. E tem na minha equipe específica tem um angolano somente, que eu tô agora. Cara, é muito bacana. Eu achei que ia ser bem menos. Até me surpreendeu nesse aspecto. A maioria é home office, é remoto, ou tá aí também presencial aí, a sua equipe? Sim, o pessoal de dev, eles estão mais home office, 100%. Hoje você tá home office, então, por mais que Hoje eu tô você... home office, sim, hoje eu 100%. 100%. Mas você já foi lá pessoalmente, lá, presencial, já te pediram pra ir lá, como é que... Já foi, no começo eu ia mais porque tinha mais reuniões, alguma coisa específica, porque aqui eu tô no Porto, né? Eu não sei se eu falei, mas eu tô morando na região do Porto, e a empresa, a sede mesmo fica em Lisboa, mas eles têm um escritório no Porto. Então, aqui no Porto eu já fui já em algumas reuniões que teve. Em Lisboa acontece mais festas de fim de ano, né, algum evento maior que tem que ir em Lisboa. Inclusive vai ter um esse mês agora que eu vou ter que ir lá. Mas assim, trabalhando mesmo, praticamente todo mundo 100% home office. Bacana, cara. Então, né, você tá 100% home office, mas agora você tá num país diferente, né? E o que que você tá achando aí de Portugal, né? O que que você tá achando da cultura, o que você tá achando dos lugares, quais são os pontos positivos que você tem para elogiar aí, né? Nem vou entrar agora em pontos negativos, mas fala um pouquinho de Portugal, como é que tá sendo sua experiência aí? O que tá sendo positivo, o que que você tá gostando? Fala um pouco aí do que você tá gostando daí.
Tá, nesse tempo que eu estou aqui já, no primeiro ano, eu fiquei bem distraído, a gente ficou bem distraído, porque eu vim para cá com minha esposa, né? Inclusive, a empresa ajudou também, na questão do documento da minha esposa também, no começo. E nesse primeiro ano que a gente ficou aqui, a gente correu atrás de documentos, outros documentos que faltavam, questão de aluguel, que tá bem difícil aqui, questão de É bem casa, né? difícil essa parte de aluguel aí, Danilo? Você acha que é uma das partes mais difíceis que tem? Acho que em Portugal a pior coisa que está tendo agora é a questão de aluguel de moradia. E a moradia, você acha que é muito cara? Como é que é? E fala para os brasileiros a realidade, tipo assim, cara, você mora no Porto, isso é caro, isso custa caro para mim. Compensa às vezes eu morar numa cidade interior e vir todo dia. Como você trabalha home office, na verdade, né? Você nem precisa Sim. fazer esse tempo de deslocamento. Você já pensou nisso? Como é que tá essa questão aí? Você fala, não, cara, para mim compensa porque eu gosto de, sei lá, de sair e aqui é melhor. A questão É, cultural. é uma questão assim, de gosto e de também poder financeiro, digamos assim. Porque se você morar na região do Porto ou de Lisboa, perto, tem muita coisa para fazer, né? As cidades são grandes. Então tem muito evento, tem muito para quem gosta de restaurante, etc. Mas bem mais caro morar nessa região. E para quem trabalha home office 100% e não liga muito para isso, eu acho que ir para o interior, para as aldeias, ou para cidades não tão centrais, não, fora de Porto e Lisboa, nessa zona, quem for mais longe consegue um preço bem melhor. Assim, e assim, não vai ter tanto infraestrutura. Assim, tem infraestrutura, mas não tem tanto negócio de restaurante, de lugares para ir. Você diria assim, tipo, você quer uma vida mais tranquila, Sim, não tão badalada, você gosta um pouco do campo, uma cidadezinha pequena, como se fosse o interior aqui de Mato Grosso, algumas cidades aqui, sim, você iria, não tem problema, né? E também você economiza nesse custo de vida, então. E se você economiza. quer algo mais badalado, você fica aí no Porto, que é uma região mais central, restaurante, culinárias, Culinária, passeios, sim. é justamente isso. Isso, tem muito mais coisa para fazer. Inclusive, eu acho bem mais bonito assim, essa parte, pelo menos do Porto aqui, é bem mais agradável de andar, de conhecer. E eu não sei, a gente escolheu aqui porque a gente queria um lugar não tão caro, ou menos, digamos, menos caros, né? Menos caro, e que fosse acessível, perto, assim, que a gente pudesse. Ah, acessível. Fosse não tão caro, mas também se vocês conseguissem sair, ter esse um pouco do Sim, contato com a cidade. E deixa eu sim. te perguntar, como é que tá aí a questão de amizade? Você fez amizade com o pessoal daí? O pessoal daí foi receptivo? Como é que tá sendo essa experiência aí no Porto, né? E de Sim, início, assim, é foda. Você chega num lugar, você não conhece ninguém, né? É é você e sua verdade. esposa, aí fica tudo muito meio isolado. Né? Mas eu acredito que agora que você já tá já mais de um ano aí, você vai conhecendo outras pessoas. Como é que tá esse relacionamento com o pessoal daí? Então, as pessoas que a gente conhece mais aqui são pessoas do meu trabalho, né? Mais conhecidos, colegas de trabalho mesmo, que se tornaram amigos. Mas assim, quando você muda para outro país, ainda mais um país, assim, Portugal não é tão, as pessoas de Portugal não são tão abertas igual brasileiros, né? Digamos assim, os portugueses. São bons amigos, mas você tem que ganhar eles mais, né? Tem que conhecer mais, para eles se tornarem bem amigos, bem amigos. Então, eu tenho alguns colegas, amigos também portugueses, né, do meu time, mas é mais complicado. Tanto que meus amigos, assim, a minha rede é o pessoal que trabalha comigo, né? Não conheci muita gente, assim, de fora do ciclo. Não tem isso de, tipo assim, conheci o pessoal ali, vou fazer um churrasco lá em casa, lá, vamos assar uma carne, alguma coisa nesse aspecto, não tem. Tem, mas é mais assim, é mais com brasileiros, eu acho, digamos assim. Ou quem você conhece do trabalho, mas assim, eu não conheci, pelo menos, ninguém, nenhum português de fora da minha área do trabalho, assim, que eu posso dizer que é meu amigo, entendeu? Entendi. Vamos falar um pouquinho agora aqui de salário, né? Hum. Você, né, trabalhou aqui no Brasil, recebia em reais, agora você está em Portugal, né? Tá recebendo em outra moeda, que é mais valorizada que aqui no Brasil. O que você tá achando aí? O salário é bom? Dá para viver bem? Dá para ter qualidade de vida? Como é que tá sendo essa questão da qualidade de vida aí de vocês? Tá, Tá melhor que no Brasil? Ou você acha que no Brasil tava melhor? não, eu acho que aqui em Portugal é melhor, no sentido de você conseguir ter as coisas, comprar as coisas sem ser um preço tão exorbitante, né, como é no Brasil. Então, eu acho que o salário aqui em Portugal, sendo sincero, não é o melhores salários da Europa, né? Tem outros países que pagam bem melhor que aqui. E
você tem que, antes de vir para cá, você tem que negociar bem seu salário. Esse é outro tema também, não sei se eu entro agora. Pode falar, Dani, pode. Mas se você receber uma proposta para vir para Portugal, negocie bem seu salário, né? Pesquise bem o custo de vida, quanto você vai gastar aqui de arrendamento, né, de aluguel, no mercado, porque assim, não é aquela coisa que o pessoal pinta na internet que é mil maravilhas, né? A Europa não é aquela coisa. Eu acho que quem vem para a Europa para trabalhar, ainda mais na TI também, vai ganhar um salário melhor que a maioria das outras áreas, mas mesmo assim você não fica, digamos assim, rico. Você não tem um dinheiro, muito dinheiro sobrando, digamos assim. Você não ganha dinheiro. Talvez nos Estados Unidos você consiga melhor, não sei como que tá a realidade Tipo assim, lá. eu quero ir para Portugal para juntar dinheiro para comprar coisa no Brasil. Tipo, o cara tem que ser bem restrito aí. Um cara, tipo assim, o dinheiro que você tem, você consegue manter uma boa qualidade de vida, né? Sim. Mas também não é o que vendem que, tipo, você vai lá e vai sobrar dinheiro, vai ser tudo do bom, do melhor. Seria isso. Agora minha situação aqui, minha esposa não está trabalhando ainda. Ela conseguiu a documentação dela e tal, mas ainda a gente vai para o Brasil agora e não vai ter como ela conseguir alguma coisa agora. Só com o meu salário a gente consegue viver bem, sair, viajar aqui perto, de carro para algum lugar, comer bem, a gente consegue ir no mercado e fazer uma compra bem, comprar umas coisas que no Brasil a gente não comprava, digamos assim, e passar bem. Mas assim, com o meu salário eu consigo viver bem e consigo guardar um pouco, porque eu negociei um salário ok, bacana, mas não é o salário que eu quero agora no momento, né? Sempre que a gente sempre quer crescer. Entendi. Deixa eu te perguntar, então, assim, você fala assim, tem que negociar bem no início, porque eles têm uma política de progressão, tipo, a cada 6 meses eu vou avaliar o trabalho do Danilo para tentar aumentar o salário dele, ou isso não. Cara, você negociou bem no início, você tá ok, senão você tá meio complicada Ó, essa situação. depende da empresa, mas assim, aqui em Portugal tem muita consultoria, e consultoria é sempre você trabalha no cliente, né? Eles contratam você para trabalhar no cliente, você fica alocado a uma empresa terceirizada. E, ok, você vai fazer a sua parte ali, mas eu acho muito difícil uma consultoria te dar um aumento de salário. Eu não sei. E como é que tá a área de tecnologia aí? O que você tem visto que tá em alta aí? Área de desenvolvimento, tem as mesmas áreas que aqui, de Scrum Master, gerente de projeto, ou muda um pouco a cultura? Olha, aqui mais em alta tá a área de desenvolvimento, isso, isso e isso. E o que de tecnologia que também que vocês estão trabalhando aí? É uma coisa muito diferente do Brasil, né? A forma de trabalhar, a forma de escrever código, o que você encontrou de diferença nesse aspecto? Então, a área aqui em tecnologia sempre foi aquecida, né, em Portugal. Nas outras áreas, como de negócio, eu não sei muito bem, assim, de Scrum Master, como tá, mas é algo que está crescendo, porque, assim, pelo menos na minha empresa, até o Scrum foi aplicado recentemente, não tem muito tempo que está se aplicando. Então vocês não Então, trabalham, então não estavam trabalhando com metodologias ágeis, né? Tipo assim, vocês estavam é, trabalhando provavelmente com metodologia cascata ou alguma outra coisa de vocês aí, já interna da empresa. não, Isso está sendo sim, algo novo, então, aí. quando eu entrei já estava aplicando Scrum, mas antes eu não sei. Mas eu percebi que é recente, porque ainda estão caminhando o processo, algumas coisas não estão bem alinhadas. Eu percebi na minha parte da empresa, na minha empresa. Agora, olhando no cenário global aqui em Portugal, eu acho que uma das coisas que pecam bastante em Portugal, que são das críticas que eu tenho também, é que alguns processos são muito lentos, né? Não só também na área de tecnologia, mas do próprio governo, aqui as coisas como funcionam são bem lentas, algumas coisas. Eu lembro que você tinha comentado alguma coisa comigo, que você queria fazer alguma coisa, e você tinha que mandar uma carta escrita à mão pro governo, aí o governo te devolvia essa carta com um carimbo, algo nesse sentido? Era algo nesse aspecto, acho que a gente tinha batido um papo, não era? Tem umas coisas aqui que tipo, você tem que provar que mora em tal local. Então você tem que fazer o cadastro no site e tal, eles vão enviar uma carta para você com um código para você validar no site. Mas tem outras questões também, mas você percebe que o Brasil, algumas coisas são melhores que aqui no sentido de organização. Percebi bem essa questão. Você fala de serviços digitais, por exemplo, um serviço de Sim, tentar marcar alguma coisa, uma consulta, sim, ou sim. acessar alguma agenda de alguma coisa. Principalmente padrões, né? Aqui em Portugal eles pecam muito com padrões. Você tem que resolver alguma coisa e nunca tem certo definido o que você precisa fazer para chegar naquele resultado, entendeu? Eles falam, precisa tirar um documento. Eles falam, precisa 3 documentos e tal. Aí você vai lá no local, eles falam, não, mas
tá faltando algum documento aqui, mas pô, vocês falaram que estão 3. Eu já trouxe eles e vocês estão pedindo outro documento? Tipo assim, parece que é uma forma de... Parece que é uma coisa que eles deveriam fazer, pelo menos a parte do governo, que eles são obrigados a fazer, mas parece que é um pedido, parece que é como se estivesse pedindo para eles fazer o que deveriam, entendeu? Tipo assim, um O que favor. deveria já estar pronto já, né? Tipo assim, os processos não estão bem mapeados, não estão bem claros. Tipo, para tirar Sim, a CNH precisa dessa documentação. sim. É tipo, você pode ir, né? Igual você falou, a pessoa fala, traz isso, aí na outra vez, não, tá errado, tá faltando coisa aqui. Você pode ir lá à toa e voltar para casa e ter que fazer tudo de novo. E, Mas, cara, programação, você tá atuando com o que aí? Desculpa te interromper, Danilo. Tipo, você tá programando em que aí, cara? cara, nesse projeto agora eu tô com PHP e tem uns projetos em PHP lá e Node, né? Um projetinho, um side project, sei lá, que é em Node também. E basicamente isso, né? E a gente trabalha também com as tecnologias. A gente aplica o Scrum também, né? Tem também a parte de tecnologia, tem o Google Cloud, que a gente usa para servidores na nuvem. Tem outras questões também mais específicas da empresa, mas é isso. O que que tá em alta aí, você acha, do seu ponto de vista? De linguagem de programação, tipo, pra galera que tá aqui no Brasil, fala, tipo assim, quero aprender tal coisa pra mim ir pra lá. Você já viu falar a contratação de Java? Tem Java onde você está atuando? Não, é só PHP, tem, sei lá, React, algumas outras coisas. Tipo, no Brasil aqui é muito forte, React, Sim. Node, essas outras tecnologias, Flutter, às vezes tem um pouquinho também, .NET, Java. Como é que tá aí essa questão de linguagem de programação aí em Portugal? Cara, aqui praticamente eu acho que quase um espelho do Brasil nesse sentido, né? Porque aí tá bem alta aquelas tecnologias mais antigas, né? Tipo, tem muito projeto em Java, Java legado, aquela coisa mais antiga. Tem Ah, PHP, entendi. o PHPzão lá ali, velho também. Sem framework. Tem framework. Os projetos que eu trabalho na empresa, tem muitos que são PHP assim, puro, digamos assim, que a gente tem que manter esse legado. E tem projetos novos também, né? Com Laravel, com uma estrutura melhor, mais robusta. E o pessoal se preocupa com essa questão de layout, front, ou tipo, não, cara, o que importa é funcionar. Não, preocupa, depende da empresa. A empresa que eu trabalho, em alguns projetos que eu tô, eles têm um time lá, um pessoal de UI, UX lá, que se preocupam que mapeiam, né, fazem os padrões dos botões e tal, na parte de front-end ali. Então tem uma equipe para isso também na minha empresa. Cara, E bacana, mano. E deixa eu te perguntar aí, né? Você pretende ficar em Portugal? Ou você, tipo, agora que você já tá em um ano aí, ele, cara, não, pretendo continuar aqui, ou você pretende, tipo, juntar um dinheiro, tive minha experiência, mas quero voltar pro Brasil? na verdade a gente conversou bastante sobre isso. Eu não sei se eu pretendo ficar a longo prazo, eu não sei. Assim, a gente está estudando essa questão ainda, mas é muito bom, assim, um país muito bonito né, assim, de conhecer, de viver aqui também. Tem as questões ruins, eu sei, burocracia e tal, mas é um país bem bonito, assim, a questão do clima também. Eu que vim de Cuiabá, que é um lugar muito quente, aqui eu tô... Tipo, é outro clima, entendeu? Eu já acostumei já. Não sei como, quando eu for voltar para Cuiabá, não sei como vai ser essa questão do clima aí. Mas eu gosto bastante. Mas a minha percepção agora, se eu não conseguir uma coisa, digamos assim, eu tenho um projeto de conseguir um emprego, talvez, ou para os Estados Unidos, ou para algum outro país, Alemanha, não sei, algo do tipo, para receber mais, digamos assim. Porque quem vem para Portugal, acho que a maioria dos devs que vem para Portugal trabalham um tempo para as empresas aqui, mas eles querem, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, não vamos ser hipócritas, né? E com o tempo eles vão migrando, ou migram, ou conseguem outro contrato com outra empresa de fora. Porque se você vier para cá e trabalhar para uma empresa portuguesa, só se você tiver um plano de carreira muito bem definido e você não trabalha em consultoria. Eu acho que consultoria é uma porta de entrada para o trabalho de TI em Portugal, mas não é o fim, digamos assim, para quem quer realmente crescer. Entendi. E como é que tá sendo o relacionamento com a equipe aí? E assim, eu falo com os portugueses. O pessoal é competitivo, é acolhedor? O que você diria? Se você precisa de ajuda, o pessoal ajuda ou não? Meio que você tem que se virar? Como é que é essa questão aí? Não, o pessoal é acolhedor e ajuda bastante, né? No meu time, nossos portugueses são bem solícitos, assim.
Algumas questões somente, mas isso tem no Brasil também. Aquela questão de você fazer sempre sobra. Aquela coisa, quando eu sou dev, o dev tem uma coisa na cabeça que sempre sobra para o dev, alguma coisa, que não deveria ser. E aqui tem também bastante disso, né? O pessoal, alguns projetos são bem definidos, outros não. Então, sempre alguma coisa o dev vai ter que, no final, sobrar para ele fazer, ou que não seria bem da área dele, digamos assim. Mas isso é meio pontual, pelo menos na minha empresa é um pouco pontual, não acontece tanto. Cara, é muito parecido com o Brasil, né? Às vezes ali, se você não levantar os critérios corretamente, é desenvolvido de forma incorreta, não é que sobra pro dev, aqui né, a gente olha assim que sobra pro time, né? Mas é bem interessante. Eu achei que o pessoal não ia ser acolhedor, ou que, né, a mudança de cultura, eu já tive experiência de trabalhar com um português, e às vezes ele era muito direto. Não sei se você já passou por isso aí, e dava a sensação que ele era grosseiro, né? Mas aí eu parei para me colocar no lugar e falei, cara, é a cultura de lá, e às vezes é a maneira de ele se dirigir à pessoa. É dessa maneira, não é que ele tá sendo grosseiro, é que lá isso é comum, e no Brasil não. Porque no Brasil a gente maqueia, né? Tipo assim, a gente às vezes quer chamar a atenção de alguém, olha, ficou tão legal, né? Acho que dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo. E às vezes a pessoa lá, esse contato com essa pessoa que eu tive, ela falava, cara, ficou ruim, tipo assim, direto. Ele não maquiava ou tentava diminuir. E às vezes você tomava impacto, às vezes, né? Até você se acostumar. Você também passou por isso aí, tipo, nessa questão de, tipo assim, tomar uma ação de alguém te expressar a opinião, mas de forma muito direta, e você achar assim, poxa, essa pessoa tá sendo grosseira comigo, ou... No trabalho, na minha equipe, eu não passei por nada por isso. Eu percebo que eles são mais diretos mesmo, assim, se é um não, realmente é um não, digamos assim tem meio termo, mas assim, no Brasil parece que a gente tem uma questão de mais de não dizer não para nada. A gente tem meio que um receio de falar não para algumas coisas. E pelo menos aqui, algumas coisas, o pessoal é mais realmente, não dá para fazer, não vou fazer, tipo, entendeu? É uma coisa mais assim. Mas com respaldo, né? Não é simplesmente não, sempre tem um porquê. Cara, bacana. Pode continuar Qual, falando aí, qual era a Danilo. outra questão que você falou? Não, era essa questão de maquiar mesmo, tipo assim, às vezes a pessoa não é direta igual você falou aqui no Brasil, às vezes, Sim. pelo menos nos lugares que eu trabalhei, a gente sempre tenta diminuir esse impacto do não, né? Tipo, olha, no momento, né? Vamos ver futuramente. Às vezes é um não definitivo, mas sempre coloca, vamos ver Sim. futuramente, né? Isso Vamos ver. aqui. Aí talvez o cara fale, não, não é possível. Tipo assim, você já sai com isso já, tipo, já concluído, né? Às vezes até um problema isso também aqui no Brasil, porque igual você falou, às vezes a gente não quer dizer o não e a gente precisa gestar isso, né? De falar o não, Sim. não dá para ser e é isso. Eu acho que, assim, tirando a parte do trabalho, o que eu mais senti, assim, do pessoal é mais na questão de fora, né? Numa loja que você vai, em algum restaurante, que o pessoal é um pouco mais seco, assim, digamos, por padrões brasileiros, né? Então, às vezes, você pensa que é uma grosseria, mas não, é o jeito da pessoa, do jeito do pessoal aqui. Mas você Então, já passou por alguma situação aí de grosseria, tipo num restaurante, alguma coisa? Tipo assim que você falou, cara, esse atendimento aqui tá diferente porque eu sou brasileiro. não, eu nunca senti essa questão pode ter acontecido, mas eu nunca senti, eu nunca levei para esse lado. O que acontece às vezes aqui é que você chega num restaurante, às vezes por estar lotado, uma coisa, para eles te atenderem é bem difícil, entendeu? Então você tem que meio que, você tem que realmente avisar que você está ali, e vai ser um atendimento meio assim, genérico, assim, ele não vai ter tanta atenção para você. E parece que você está sendo maltratado, mas não é, eu acho que não sei, é meio que cultura aqui, em alguns restaurantes, não são todos, né? Então é isso, cara, eu acho que não... No Brasil a gente tem uma coisa um pouco diferente disso, né, nos locais que a gente vai. Mas é questão de cultura Entendi. mesmo. Qual foi o maior desafio profissional que você já enfrentou aí até agora aí, tipo assim? Desafio profissional. Eu acho que profissional não tive, assim, eu não tive tantos, porque assim, como eu já trabalhei um tempo no Brasil, um ano, já conheci bem o processo, como funcionavam as coisas, eu cheguei aqui já deitando, digamos assim, brincando, né? Eu cheguei sabendo fazer as coisas, onde eu poderia ir, o que eu deveria fazer. Então, não tive tanto. Eu acho que uma das coisas que, assim, quando eu tenho um tempo já na área, tenho bastante experiência, assim, uma das coisas que pesa é para quem é júnior, talvez, que vem para cá e tem que aprender as coisas e tem que, digamos assim, tem que aprender com outras pessoas. Digamos, se a pessoa vem para cá e não sabe muita coisa e tem que solicitar ajuda de alguma outra pessoa, talvez seja mais difícil, né? A pessoa não vai Cara, você acha que conseguir... um dev pleno, o cara, tipo assim,
tô programando há 3, 4 anos, consegue ir pra ir de boa e se virar? Tipo assim, sei lá, tipo, tendo a ajuda de alguém daí, eu falo, o pessoal vai acolher, vai abraçar. Como que tá tendo, você vê essa questão aí? Tipo, se eu falo assim, porque muita gente que vai estar nos assistindo tem interesse de ir, né? E fala, cara, mas eu não sou sênior, né? Eu tenho 25 anos, tenho 4 anos que eu tô na área de desenvolvimento, ou 3 anos, e eu sei algumas tecnologias, mas eu tenho vontade de ir conhecer essa outra cultura. Você acha que dá para ir? Porque às vezes a gente também sofre com essa questão, tipo assim, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar falando inglês fluente, por exemplo, sei lá, para ir para os Estados Unidos, e às vezes você não precisa estar falando inglês fluente, aí você sempre falando coisas básicas, você consegue se virar lá. Básicas, você fala, intermediárias, né? Você acha que um dev pleno consegue ir para aí, se virar e conseguir um emprego? Tipo, não é conseguir emprego, mas continuar aí. Sim, tranquilo. Acho que a questão vai ser mais da mudança do país, não é a questão da parte do emprego, né? A parte de técnica ou a parte daqui. É mais a questão de se acostumar com o país, da forma que é, né? Porque se for uma pessoa que nunca saiu do Brasil ou que é bem apegada à família, que isso é uma questão bem forte para quem imigra, isso vai ser mais difícil, vai pesar mais, né? E se a pessoa não estiver bem, assim, bem forte mentalmente, digamos assim, bem centrada, ela pode ficar um pouco desanimada, né? Ficar naquela, qualquer coisa que aconteça, mesmo no serviço, ela pode se sentir, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Será que eu fiz a coisa certa? Mas isso é questão de insegurança, questão que dá para ser tratada, mas na parte técnica, eu acho que é tranquilo, cara. Eu acho que o cara que já trabalha no Brasil, que eu acho que o Brasil tem muito, comparando com Portugal, o Brasil tem muito mais, digamos assim, não tecnologia, mas tem muito mais vagas, tem muito mais know-how, assim, em algumas coisas do que Portugal. Então o cara tira de letra, eu acho. É bacana, cara. Eu ia te perguntar o que te mais surpreendeu positivamente aí em Portugal. Tipo assim, cara, isso foi uma experiência muito boa aqui, que no Brasil eu não tive, ou que, sei lá, o que foi muito bom pra você em Portugal, essa experiência muito bacana que você tem pra relatar aí. Cara, acho que uma das coisas na área, pelo menos, é que eu já trabalhei no Brasil em empresas na cidade mesmo, fisicamente, no local. E eu tinha muito problema com tempo, com questão de cumprir horário. Tipo assim, eu trabalhava lá, mas sempre eu passava do horário para fazer alguma coisa. Não porque eu não conseguia, porque realmente era muito trabalho e o chefe, o pessoal pedia, dá para fazer um esforço, alguma coisa a mais, e tinha aquela pressão. Aqui, pelo menos na empresa que eu tô também, e outros devs também que eu converso, é mais tranquilo essa questão. Você faz, tem que fazer, dá seu horário. Se realmente tem que fazer uma coisa depois do horário, ok. Mas ninguém fica naquela pressão de você ter que entregar Tem que alguma coisa. entregar hoje. Isso. E o pessoal aqui é mais. Acho que a vida aqui é um pouco mais lenta, digamos, nesse sentido, é mais tranquila. E Você isso é acha uma que a coisa qualidade de boa. vida sua melhorou muito aí Melhorou, melhorou. com a do Brasil, que Na questão de trabalho, sim. Porque assim eu consigo ter tempo mais para mim também, para minha esposa, né, minha família. E eu acho que eu consigo administrar bem o trabalho e o tempo livre, né? Inclusive, algumas coisas funcionam diferente aqui, tipo a questão de férias. As férias aqui não é igual no Brasil corrido, você tem que tirar 15 ou 30 dias. Aqui você pode tirar picado. Eu quero tirar 2 dias hoje, 2 dias semana, tirar um dia na outra semana, então você consegue controlar. Você é bem sempre. flexível, então, essa parte, né? Tipo, não É, tem limite, tipo assim, ou você fala, não, posso tirar até 5 vezes, ou não. Tipo, você vai não, dividindo do jeito que você achar melhor e vai fazendo um acordo ali com o chefe. Como é que isso. funciona essa Tem que parte? fazer um acordo, tem que comunicar com o pessoal. Mas aqui eles falam que tem, assim, são 13º e 14º salário. O 13º é subsídio de Natal, né, que você ganha de Natal, que meu contrato é sem termo, é como se fosse um CLT do Brasil. Então, o 13º salário é o do Natal, né, e o 14º são as férias, que você ganha integral. Então, sempre, mesmo se você não tirar férias, você ganha as férias, o salário. Caramba, cara, que bacana isso, hein? Todo ano, acho que em junho, julho, pelo menos aqui, o meu salário é assim, cai as férias, e você tem direito de tirar 20 e poucos dias, né, são os dias úteis. Então, igual agora que eu vou para o Brasil, eu vou tirar 5 dias, tirar uma semana, entendeu? Mas você pode tirar picado, mas tem que conversar e alinhar com o chefe, com o pessoal lá, para ver se realmente vai ser uma data ok, né, para você ficar fora. Cara, muito interessante esse sistema de férias, né? Porque, igual você Eu falou, às gostei. vezes quer tirar 3 dias, 2, vai indo aqui no Brasil, né? A gente consegue parcelar até em 3 vezes, que é o máximo, né? Uhum.
E aí provavelmente, né, você consegue pegar em mais vezes, tipo assim. Inclusive, eu acho que eles deveriam aplicar isso no Brasil, cara. Eu não sei, eu acho bacana essa ideia. Porque a pessoa consegue controlar, né? Quando ela precisa de uma folga, precisa ir tratar alguma coisa. E aqui o pessoal usa muito isso para viajar. Como aqui é uma porta de entrada, assim, digamos assim, para outros países da Europa aqui. Então o pessoal, vou pegar 2 dias agora, quinta e sexta, e fico 4 dias viajando, vou lá para, sei lá, algum país aqui. Então o pessoal usa muito disso, principalmente em junho e julho, que é o verão que o pessoal viaja bastante. E aí, como é que tá essa questão aí? Você já viajou aí? Conheceu outros países? Como é que tá, como é que é a questão do transporte? Entendeu? Cara, é melhor que o Brasil. Se eu quiser ir em tal país rapidinho, eu tô lá. Quais são esses pontos positivos aí da parte de morar em Portugal aí? A questão de Portugal, por ter essa região bem centralizada, digamos assim, bem estratégica, você consegue conhecer vários países, né, de uma forma mais tranquila, mais barata, né, ou menos cara, digamos, depende da sua viagem, mas cara, é bem mais tranquilo. Tipo assim, a gente não viajou tanto para outros países. A gente foi na Galícia, aqui em cima, na Espanha, conhecemos Portugal bastante da região do sul, aqui do norte. Agora, quando a gente voltar de Brasil, a gente vai aqui mais na questão da Serra da Estrela, esse lado mais do meio de Portugal. Mas, cara, tem muita oportunidade de viajar. Assim, se tiver um carro, você consegue ir na Espanha, consegue passar alguns dias na Galícia, a parte da Espanha lá para cima. E é bem bacana essa questão. E você anda, tipo assim, eu vim do Mato Grosso, é gigante o estado, né? Então, aqui você ir na Galícia, aqui em Vigo, Santiago de Compostela, é como se fosse de Cuiabá a Primavera do Leste, não sei, tipo, as 3 horas, entendeu? Então é bem tranquilo. E a questão de avião também, aqui você consegue passagens bem mais baratas, assim, tem a Ryanair, algumas empresas low cost, que é bem mais tranquilo, você consegue pegar uma viagem de fim de semana, de quinta a sexta, assim, emendando, né? Ir para Espanha, para Reino Unido, algum país aqui, pagando 30 euros ida, 30 volta, não sei. Depende da promoção que você encontra. Mas nessa questão é bem mais fácil se locomover e conhecer outros países aqui do que o Brasil, cara. Que o Brasil agora eu comprei passagem para voltar e para se locomover aí dentro, né, do Nordeste para Cuiabá, e eu paguei bem carinho, assim, cara, comparação. Que tenso, hein? E assim, Danilo, e algo que você não esperava que foi difícil de lidar aí? Tipo assim, você falou da parte boa, né? Mas e algo que você teve um choque assim cultural, você falou, cara, tem que me adaptar a isso, ou isso não é tão legal aqui, isso aqui é melhor no Brasil, essa parte. Cara, eu acho que é questão de ser imigrante mesmo, porque você tá começando uma vida nova, digamos assim, né? Tem que tirar os documentos, tem que aprender algumas coisas e é mais essa questão, assim, são mudanças, né? Para quem não é suscetível, como que fala a palavra? Suscetível à mudança, você não consegue, você não consegue colocar a cabeça no lugar e fazer o que tem que ser feito. Tipo assim, eu tenho que tirar vários documentos, eu tenho que declarar imposto de renda. Então, você sempre precisa de ajuda de algum profissional, alguém para avançar. E nessas questões, assim, eu tive um pouco mais de dificuldade, né? Tive que pagar um contabilista aqui, um pessoal para fazer meu imposto de renda, minha esposa, como ela não está trabalhando. E deu certo, mas mais essa questão de começar uma vida nova. Ter a documentação certinho, os direitos. Mas com o tempo você vai se acostumando, vai conseguindo tirar as coisas e vai ficando tranquilo. Eu acho que a pior questão que está tendo agora em Portugal é a questão da imigração, né? Porque, assim, o nosso documento são 2 anos válidos e a gente consegue renovar, que é o título de residência que fala aqui. E aqui em Portugal tá bem difícil de renovar, porque tem muito imigrante e muitos processos correndo, e a empresa que trabalha aqui, toma conta agora do governo, que é a AIMA, não está dando muito conta disso. Então tem muita gente que está legal, tá bem aqui, assim, está trabalhando, está contribuindo com o país, que não consegue renovar seus documentos de forma tranquila. E isso é uma coisa negativa que desanima o pessoal um pouco. Então, dá aquela Entendi. Então, o sensação processo aí de é igual a gente esbarrou no início ali, é um processo meio que moroso, sim. moroso, que talvez não tem tanto apoio tecnológico quanto deveria ter, né, de Isso, análise de principal. processo, de tramitação. Sim.
É, E isso é uma das coisas os que tem que... processos aí, esses processos que vocês fazem são processos digitais, tipo, igual a gente tem aqui no Brasil de tramitação, tudo via sistema, ou tem que ficar enviando documento lá pessoalmente, como é que é? Antigamente não tinha que ir lá, você fazia uma marcação, tinha que ir lá, levar os documentos, uma pasta bem grossa de documentos para eles validarem, mas agora parece que eles estão implantando um sistema. Está cheio de falhas, eu tô vendo direto matéria, o pessoal reclamando, mas está acontecendo. E eu espero que quando a gente for renovar o nosso, esteja mais tranquilo, entendeu? Porque, cara, foi bem complicado, principalmente da minha esposa, que a gente teve que ir a Lisboa, porque eles não conseguiram enviar a documentação para cá, deu algum erro no Correios lá, e simplesmente voltou lá, ficou lá, a gente tem que ir lá, pegar 3 horas de trem ou de ônibus, ir lá, e para pegar um documento. Simples, então, que eles podiam ter enviado. Eu podia pagar de novo para o Correios enviar, mas não, tinha que ir lá pegar. E chegando lá, tem que pagar de novo. Eu tive que pagar para levantar, para tirar o documento de lá. Então, são as coisas que são meio assim, cara, que eu acho que não são tão justas, né, com o imigrante, ou que contribui com o país. Mas é o que está acontecendo. Cara, entendi. Pensando do ponto de vista da área de desenvolvimento, da área de tecnologia, isso é ruim para o cidadão, igual você falou, para o imigrante, para o pessoal daí, mas é bom para o pessoal da área de tecnologia, né? Que tem uma vasta, olhando Sim, assim, um oceano de possibilidade para atuar, porque se estão construindo o sistema, precisa de gente, precisa de é, analista, precisa de desenvolvedores, precisa de DBA, precisa de engenheiro. muitas pessoas, né? Então, assim, eu acredito que então as vagas aí estão bem aquecidas, né? E como é que fala um pouquinho dessa parte de a empresa entrou em contato contigo no LinkedIn? Uhum. Se hoje eu quisesse ir para Portugal, o que você me indicaria, cara? Tipo assim, ó, vai por esse caminho aqui, faz essas pesquisas, né? Procura essas empresas, ou tem empresas grandes aí que trabalham com, sei lá, na área de tecnologia, que estão contratando muitos brasileiros, né? E me dá umas dicas aí, tipo, se eu quisesse ir para Portugal, eu falo, cara, minha meta é ano que vem ir para Portugal. O que você me daria de dica? Por onde começar? Cara, a primeira coisa é arrumar seu currículo, né? Fazer um currículo certinho. Não precisa fazer, eu acho que em inglês, pode em português mesmo, mas bem direto das suas certificações, da formação e tudo. É projetos que trabalhou. Arrumar também o LinkedIn, corrigir o LinkedIn e colocar, assim, colocar o que você, um resumo da sua vida ali, da sua área profissional ali, e basicamente aplicar, cara. Eu acho que você tem que colocar lá no, pesquisar no LinkedIn, empresas em Portugal, e ver as empresas que estão lá, que se é alguma vaga que se encaixe, e aplicar. E esperar, não tem outra coisa para fazer. Porque assim, tem bastante vaga, e outra questão também, como tem muita vaga, é porque tem muitos portugueses também que imigram, né, que vão para outros países. Porque o salário daqui não é tão alto e os países estão pagando bem melhor, né? Então eles vão para lá, então fica sobrando uma lacuna aqui, então eles têm que preencher de alguma forma. Então, assim, se você tiver experiência, tiver vontade, que é grande chance de você conseguir uma vaga aqui, um emprego aqui. Agora, para você vir para cá, a empresa bancar ou te ajudar, é outra coisa. Porque eu vi que não são todas as empresas que ajudam nessa questão, né? Eles dão alguma ajuda, mas não como foi a minha. A minha foi bem fora da curva, assim, para te ajudar para vir para cá. Mas basicamente é É, isso. É pelo entendi. LinkedIn. Pode continuar, concluir, Danilo. É pelo LinkedIn que você consegue e você consegue filtrar as vagas lá, as empresas e aplicar por lá mesmo. Cara, muito bacana. É, Quando você trabalhava aqui no Brasil para essa empresa, igual você falou, você tinha um contrato com ela que é equivalente ao CLT aqui, né? Aí, tipo assim, eles te pagavam já fazendo essa conversão, No tipo, de Brasil, euro para reais, ou eles já combinaram com você um salário em reais, não sei como é que funciona essa parte aí de salário. no Brasil, eu não tinha esse contrato de CLT, né? Sem termo, que é aqui. Eu tinha um contrato, era um PJ, né? Eu girava fatura e eles pagavam. Então, era assim, era um valor em euros por dia, né? Por dia útil. E a conversão era do dia, né? O dia que você recebeu o pagamento tinha a conversão. E eu gerava a fatura em cima daquele valor. Então, era um PJ mesmo, um contrato direto com eles, né? De prestação de serviço. E era isso.
E eu tive depois que eu vim para cá, eu tive um contrato de promessa de emprego, para falar que eu tô vindo para cá, que eu vou trabalhar tal, tal. E aí, Ah, nesse entendi. contrato, virou outro contrato, que é o sem termo, que é o CLT, que eu tô hoje. Cara, bacana. Mesmo com esse salário em reais, né, que tem uma conversão, dá uma diferença, né, bacana aqui no Brasil, né? Nem sei quanto que tá o euro, deve estar o quê? 5, pouquinho 6. Acho que tá uns 6 Você e acha que, pouco, né? não, que aqui no Brasil não valia a pena você ficar aqui no Brasil, tipo, por causa dessa conversão? Tipo assim, Tinha essa questão também, mas assim, a gente decidiu vir para Portugal pela questão daquele e se, sabe? A gente queria saber como que era. Porque se a gente sempre fica no Brasil e não sabe como que é a realidade de outros países, outro lugar que você queria ir já para conhecer, você não vai saber nunca. E eu conversei com minha esposa e falei, vamos lá para ver como que é, conhecer, para ver como que tá a área, como que é o país em si, as pessoas, porque a gente não é obrigado a ficar aqui o resto da vida, entendeu? É uma questão de cada pessoa tem a sua escolha. E para nós é uma experiência, tá tendo agora, a gente não sabe realmente se vai ficar aqui, né? Mas tá sendo uma experiência válida. Eu acho que tá sendo bem válida. quando você fala ficar aqui, vocês falam assim, vocês querem ir para outro país aí, ou vocês querem voltar pro Brasil, tipo assim, a tendência? Eu acho que é mais, talvez, voltar pro Brasil. Não sei. Porque, assim, a vida de imigrante é mais difícil, assim, cara. Pra quem não tem muito apego com família, alguma coisa, é ok. Mas eu acho que pesa mais pra quem imigra a família. Talvez, tipo assim, eu conheço você, eu acho que você é bem apegado à família, e pra você imigrar seria mais complicado, igual foi pra mim, igual tá sendo pra mim. E o emprego é legal, você consegue trabalhar com essas pessoas, lugares, mas sempre tem um em si, assim, no fundo. Mas eu não sei, é uma possibilidade, a gente não bateu o martelo ainda, então a gente tá estudando certinho para ver se a gente vai voltar ou não, não sei. E como é que tá sendo lidar aí com os lugares aí, tipo, não tem baguncinha aí, não tem baguncinha, tipo, cara, o que você sente falta? Fala, cara, no Brasil tinha isso, queria comer um baguncinha e na esquina ali, no centro, pegava um baguncinha e pronto, aqui não tem. Como é que tá sendo lidar com isso daí? Não tem, cara, baguncinha não tem. Procurei em todo local aqui, fui em todo lugar. Nem a palavra bagunça eles não usam aqui. Mas eu não encontrei, cara. Aqui o baguncinha deles seria a francesinha, que é são pão de forma com os embutidos no meio lá, com um molho de picante, com ovo em cima às vezes. É gostoso, eu gosto, minha esposa não gosta tanto, mas não chega perto do baguncinho, cara. Isso é uma coisa que eu falei pra minha esposa. A primeira coisa que eu vou botar pra Cuiabá é comer uma baguncinha, velho. Mas a comida é boa, cara. A comida portuguesa eu gosto bastante. É bem rica, assim, bem batata, uma carne, assim, tem bastante substância, assim, cara. Eu gosto bastante da comida portuguesa. Tem menos sal, uma coisa que eu percebi bastante, que eles usam bem menos sal aqui, que é a comida do Brasil. Então, eu acho que até mais saudável, digamos assim. Mas eu gosto, cara, eu gosto. Mas sinto falta do Brasil, cara. Sinto falta da comida daí, da farofa banana, dessa carne com arroz que tem. Isso aí vai ser uma coisa bacana quando eu voltar. Agora, quando eu voltar Então agora, né, pra visitar. fica a dica pra galera aí, né, que tá querendo ir pra Portugal, né, igual você falou. Se for É, apegado à família igual eu sou apegado, né, os meus pais, né, eu acho que assim, eu até conseguiria mudar daqui onde eu tô para um outro estado, aqui sim, próximo, né, vai e volta, mas outro país não é sempre que você consegue vir, né, Danilo? Tipo assim, às vezes sim. você quer ver sua mãe, se você estiver ali, você dá um pulo, né, é mais complicado, né, não tem como Só você se você dar um tiver pulo de país. um dinheiro muito grande de emergência, alguma coisa assim, que se precisar realmente, mas vai ser bem caro. Vai ser bem caro. Então Mas aí tem que ter o fundo de reserva aí já, né, Danilo? Tipo, tem se que para ter. alguma emergência nesse aspecto. Sempre tem que ter um dinheiro quando você migra. Ficar sem dinheiro fora do país, do lugar que você, assim, que você nasceu mesmo, é bem complicado, cara. É pior que ficar sem dinheiro no Brasil, entendeu? E o sistema de saúde aí, como é que tá sendo aí pra você? Tem tipo um plano de saúde? Se você precisou, você ficou doente, cara, preciso ir no atendimento, sou atendido? É melhor que no Brasil ou não, cara? É bem caro, é difícil? Cara, a minha empresa, ela tem uma ajuda de custo que é como se fosse um seguro-saúde. Não é um plano de saúde, é um seguro. E tem coparticipação e tudo mais. Então,
todas as consultas que a gente precisou fazer aqui foi pelo seguro, só que foram pagas, né? O seguro paga com a participação de uma parte. E a gente não teve experiência ainda com órgão com público, né? Com hospital público, alguma coisa. Mas pelo que eu percebi, pelo que um colega meu me disse também, assim, no Brasil a gente tem o SUS também, né? Que é gratuito, mas aqui também não é aquela maravilha, digamos assim. Talvez as condições aqui sejam melhores, né, de questão de equipamento, de estrutura para o pessoal trabalhar, mas aqui sofre muito com a falta de médico, enfermeiro, pelo que eu percebi. E também os atendimentos estão sendo um pouco, assim, interrompidos por isso, entendeu? Não tem muita gente para trabalhando em alguns lugares. Tanto que um colega meu foi com a esposa dele, que estava passando mal, e o local que eles foram, que era o centro de saúde, jogou para o hospital. Porque o médico ia entrar de férias, alguma coisa lá, não sei. E o hospital falou, mas vocês têm que ir no centro de saúde. Ficou um jogando pro outro, entendeu? E acabou que meu colega teve que ir no hospital particular, com o seguro-saúde dele, pagar. Porque a esposa dele tava passando mal ali, velho. Quero atender logo e não ia ficar esperando, né, essa briguinha do pessoal. E o atendimento Então, particular aí foi de boa, foi tranquilo? foi tranquilo, cara. Atendimento bem bacana, hospital que eu fui aqui no Porto é bem, estrutura bem bacana. Os médicos lá, a equipe toda. E você paga, né? Você tem que pagar o valor, não é igual do Brasil. Eu nem sei se aqui tem plano de saúde assim. Talvez tenha, mas eu não sei quanto que custa. Mas você tem que pagar sempre um valor aqui, no hospital privado. Mas você é atendido super bem, né? Tudo que eles precisam fazer, eles fazem. E deixa eu te perguntar, né? Eu te acompanho no Instagram, eu vejo sempre que você viaja para alguns lugares, visita alguns castelos, tem muito lugar assim que é tipo Chapada, tem uns paredões, é tudo próximo aí ou é tipo muito distante, é caro, ou não é, cara, isso aqui é simples. Sempre se você quiser dar um pulo ali, tá fácil para ir. É perto, é perto. Aqui em Portugal, com um carro você vai em qualquer lugar, praticamente. Você visita qualquer lugar aqui perto ou mais longe. A única questão aqui é só portagem, como que diz? É pedágio. Tem bastante pedágio. Se você for para Lisboa ou para o Porto, pegando as principais rotas, que são as autoestradas, né? Você vai pagar um pedágio bem um pouquinho salgado. E isso são boas estradas, mas você paga um pouquinho. Igual eu fui para Galícia, para Espanha, eu paguei bastante pedágio, hein? Foram tranquila a viagem, mas você paga bastante. Não sei se não tiver um Mas as dinheirinho. estradas são boas. São boas, são boas. São estradas de 3 vias para ir, 3 para voltar. São bem tranquilas. Aí com carro você faz tudo Entendi. aqui em Portugal, cara. Você conhece tudo, praticamente. Muito bacana, cara. A gente tá indo pro final, Danilo. Eu queria pedir para você falar o seguinte, né? Algumas perguntas mais focadas, né, para quem tem vontade de ir, né? Uhum. Mas, igual você falou, tem esse certo medo, né? Essa certa desconfiança, tem essa preocupação. Como é que vai ser lá? Será que as pessoas lá são de boa? Pelo que você falou, você caiu numa empresa, né? Que o pessoal ajudou, o pessoal da equipe tem ajudado, não tem sido. Eu até achei estranho que podia ser você falasse algum relato nesse aspecto, tipo, cara, não, muito Uhum. ruim, os caras não me ajudaram, eu tenho que me virar sozinho. É lógico que a cultura, igual você falou, não é igual o brasileiro que faz amizade rápida, né? Tipo, conheci o cara, depois de um tempo, tá ali no happy hour, né? Nem sei se tem happy hour aí, e o pessoal marca de tomar uma cerveja e conversar, enfim. Isso é importante a gente trazer isso, né, pra galera, né? Às vezes aqui mesmo no Brasil, né? Eu, por exemplo, eu vou, às vezes aqui num estado aqui vizinho, e eu passo por isso, né? Muda a cultura. Às vezes você fala bom dia, a pessoa não responde. E é a cultura do local. É uma falta de educação também, mas, enfim. O que você falaria aí pro pessoal que deseja ir, né? Cara, de recomendação. Cara, vem, faz essa experiência. Nem tudo são um mar de flores, né? Mas vale a pena, né? Então, tipo assim, fala uma dica aí pro pessoal aí que talvez você passou algum perrengue aí nesse aspecto e pro pessoal aí não passar, né? E também se você foi com dinheiro aí, cara, uma estimativa mais ou menos, tipo assim, cara, eu vim com uma quantia, não precisa nem falar uma quantia, fala um intervalo, cara, entre 10 a 20 mil é bom você ter guardado, né? Enfim, dá essas dicas pro pessoal que tem vontade de ir, né? Pela qualidade de vida, porque muitas vezes aqui no Brasil tem bons empregos,
tem muita vaga na área de tecnologia, desenvolvimento, análise de requisitos, mas muitas vezes é muito corrido, né, no Brasil. Né? Então você trabalha muito, né, workaholic, talvez aí não seja esse, igual você falou, não seja esse fluxo, tipo, tão pesado, tipo assim, cara, trabalha, né? Até porque também, igual você falou, pelo que entendi, né, o Brasil está muito mais, um processo muito mais maduro na área de tecnologia, um processo muito mais informatizado, aí ainda está passando por essa construção, né, mas igual eu te falei, isso é um processo positivo, né, porque pelo menos o pessoal está se interessando pela essa mudança. Então, assim, dá uma dica aí pro pessoal aí, que quer ir para aí, fala, cara, faz esse trajeto aqui, se prepare e venha, tipo... Sim. Basicamente, para quem quer vir para cá, corrigir o LinkedIn, o currículo certinho, aplicar para vaga, pesquisa a empresa bem antes de vir para cá também, né? Ver se não é uma cilada da vida, porque tem muita empresa aí que realmente não vale a pena, entendeu? Pesquisa bem, tem o Glassdoor, que é um site que mostra as empresas, o Team Analyzer, acho que é Team Analyzer, se não me engano. Pesquisa sobre a empresa, review de outras pessoas que trabalharam ali, para ver se não é uma cilada, algo do tipo. E tudo ok, você, na entrevista, fala isso realmente o que você espera da empresa, né, o que você espera da vaga, e seu salário, pesquise bem, assim, diga bem para a empresa o que você quer ganhar, quanto você quer ganhar. Fala uma média aí, só para o pessoal entender. Não precisa falar seu salário. Fala uma média Tá. assim, cara, entre isso e isso dá para você viver de boa aqui. Na situação atual de Portugal, vou falar assim, uma situação que eu não viria mais, digamos assim, que não aceitaria, menos de, na situação atual, como sênior, menos de 2.400, que eu acho ainda até a média, eu não viria, eu acho. Líquido, falando líquido, tá? É o que vai cair na conta. Entendi. Isso teria que ser quanto bruto? Bruto, eu não sei, cara. Tem que ver, é porque assim, aqui o desconto de IRS depende do quanto a pessoa ganha, se a pessoa é solteira, é casada, se tem filho, tem toda essa questão para diminuir menos, entendeu? Mas sempre negocia o líquido, fala que eu quero isso na minha conta e tal. Aí a empresa vai tentar renegociar com você, né? Sempre vão querer jogar para baixo, principalmente consultoria, tem que ficar de olho com isso. Mas você sempre negocia, porque sendo real, vai ser difícil você conseguir um aumento O em salário de consultoria. dev sênior, você acredita que esteja entre quanto aí? Tipo, 2.000 € a 5.000 €, por exemplo? Não, eu acho que um dev sênior, na média, deve estar uns 1.800, uns 1.800 para uns 2.200, eu não sei. Cara, é bem interessante essa questão, porque, tipo, Eu não sei. Cada questão é é, uma. mas essas coisas são baratas, né? Tipo, Dani, quando você vai no mercado aí, tipo, cara, eu quero comprar, não sei, tem picanha aí, quanto que eu pago? Quero pagar numa carne boa, como é que funciona aí? É tudo 1 €, 2 €, como é que é? Porque quando você fala 1.800, eu penso, tipo assim, R$ 1.800, é lógico que eu não vou converter pra cá, Não mas tem como se eu como tivesse converter. aí. Caiu R$ 1.800 pra mim. Cara, mas é R$ 1.800, mas o custo, por exemplo, do arroz é 2 €, sei lá, não sei. Quanto custa um arroz Sim. aí? Arroz é Hum, 2 e pouquinho, depende do arroz, né? Mas assim, subiu bastante o preço, né, das coisas. Eu não estava aqui antes, não sei, mas quem estava aqui falam que o alimento está bem mais caro. Tipo, se um casal, hoje, eu acho que a gente vai gastar uns 400, um casal vai gastar uns 400 € por mês de mercado, por baixo. Entendeu? Para E o aluguel aí custa quanto? o aluguel depende da zona que você vai morar no Porto. Aqui do Aí onde você Porto tá morando, qual que é a média é bem mais salarial caro. de... Olha, tá muito caro, cara. Tá assim, a nível de Portugal tá muito caro porque as pessoas aqui não ganham salário tão alto igual outros países e estão pagando uma renda praticamente quase igual a alguns países que pagam melhor. Então aqui eles dividem por T1, T2, que é a tipologia. T1 é 1/4, T2 são 2/4, aí vai. Um Eu acho quarto com um cara solteiro e por aí, você acha quanto que custa na região aí? que no Porto mesmo, dependendo, Estimativa. o cara vai pagar um quarto só para ele, vai pagar um mínimo uns 1.000 €. O No mínimo, mínimo uns 1.000 €. O cara o for mínimo, cerca sozinho, de 1.000, só sozinho. ele e o Eu tô gato, jogando, eu tô jogando mil alto ainda, euro, não sei. mais 400 conto de alimentação, igual você falou, sobra Foi. 400. E isso que é o complicado, entendeu? Se o cara é solteiro e for ganhar essa média e quiser morar no Porto, mesmo numa cidade grande ou em Lisboa, a maioria das pessoas vive em um quarto, aluga só o quarto, entendeu? Com o banheiro e tal, e vivem ali.
E a casa compartilhada, a cozinha compartilhada com outras pessoas e Um tal. quarto desse você acha que custa quantos? Um quarto desse, cara, tá uns 500, 600. Tá caro. Não tá barato, entendeu? Entendi. E se você for para Cara, aldeias, lugares mais longe, um T3, T2, dependendo, você consegue por esse valor, 600, 700, entendeu? tipo assim, como você tá home, né? Tipo, não é todo dia que você quer sair. Pensando assim num cara que é mais tranquilo, né? Mora no interiorzinho, quer dar um pulo lá na cidade, aluga um carro. Como é que é a questão aí? É caro para alugar carro? Para alugar carro é barato. Assim, é porque eu comprei já um carro, né? Eu comprei faz uns 3 meses que eu comprei um carro, porque como a gente tá morando pouco, a gente tá no Porto, mas tá um pouquinho mais afastado, assim, tá perto da autoestrada aqui para baixo. A gente tá em Vila Nova de Gaia, que é como se fosse Várzea Grande, Cuiabá. Então a gente precisou comprar um carro para se movimentar melhor. E é tranquilo essa questão, cara. Carro assim é bem. É barato aí? Um carro Ah, popular aí É, custa quantos? um carro popularzinho, assim, bem novinho, vai custar uns 10 mil por aí. 10 mil euros e, tipo assim, eles financiam alguma coisa? Não tem essa realidade, não. Tem que ser à vista. Não, financia. Se conseguir financiamento com o banco, você consegue. A taxa de Mas juros é alta aí? não é O que que baixo. você acha? Comparado com o Brasil, é bem baixo. Então, Então, cara, compensa você. mas vamos supor, Uber. Uber também tem aí, certo? Tem bastante. Que aqui eles falam TVDE. De onde você tá aí, até na região central, por exemplo. Não, imagina, o interior aí você diria quantos quilômetros pra fora aí? Tipo, você fala, cara, o cara morar numa vila mais distante aqui, tantos quilômetros, 100 quilômetros mais distante, já é mais barato, você acha? Depende da região, mas assim, você morando aqui no Porto, 100 quilômetros é muito, hein? 100 quilômetros é metade de Portugal, quase. Ah, Você, é porque eu não tenho essa noção de é, espaço, entendeu? se Tipo, você não, for. é perto, 30 quilômetros já é mais barato. Portugal, as partes mais baratas são entre o centro para a Espanha, assim, naquela encruzilhada ali no Mas a meio. distância, tipo assim, você Ah, tá hoje na cara, região, imagina Porto, vamos supor que é Cuiabá, o centro. O que que uhum. seria um pouco mais distante pra mim alugar uma casa mais barata? Tipo, tantos quilômetros? Cara, teria que ser pelo menos um mínimo, uns 20, 7, 30, não, 60 quilômetros. uns 50 quilômetros, eu acho assim, mais afastado, você consegue um Então, preço 50 bacana quilômetros do mesmo. Porto eu já consigo já uma casa muito mais em conta do que aí na região central. É porque é relativo a falar isso e às vezes não é, não sei. Assim, mas você tem que procurar mais afastado, não tem como, entendeu? É porque assim, cada pessoa coloca o preço que quer. Isso que tá uma coisa aqui hoje. Então você tem que pesquisar bem. Às vezes Tem você muita. consegue, É disputado o aluguel aí? Tipo, é muito, é muito disputado, cara. Às vezes tem fila de pessoas, já tem 10 pessoas para alugar um apartamento e o senhorio, que é a pessoa, o dono do apartamento, faz uma lista de, quem que eu vou escolher? Tipo assim, aquela coisa. Quem dá mais, faz leilão, o pessoal faz aqui, velho. Fala, oferecer 600, mas quem quiser me oferecer mais, vai ter vantagem, entendeu? Eles fazem isso cara, aqui. que doideira, hein? É doideira, cara, falando pra você. Cara, então é muito. Isso que é uma das coisas que pecam bem em Portugal, cara. Que é bem complicado. Mas para quem, assim, imagina que você veio para cá e tem um lugar para ficar de graça, digamos assim, não pagasse arrendamento, aluguel, você viveria igual um rei, digamos assim. Você teria acesso a O tudo, aluguel é o bacana. calcanhar de Aquiles, então, aí, de É, todo mundo aí. é o aluguel que toma tudo. Tem aluguel que toma 50% da renda, Comprar uma praticamente. casa, então, esquece aí, né? Comprar uma casa tá difícil, mas assim, tem muito casa mais afastada que você consegue, vilas, né, em aldeias mais afastadas que você consegue um preço melhor. Tem quintas também, quintas que seria tipo um sítio, algo assim mais longe. Mas comprar um apartamento aqui na região do Porto, cara, você vai morrer na base dos 300 mil, no mínimo, É, muito euros. dinheiro. Tá E do muito ponto caro, de velho. vista de segurança, o que que você achou aí? É seguro? Não? Tem que tomar cuidado igual aqui no Seguro. Brasil? Ou é menos? É bem Você anda seguro. despreocupado com o celular na mão, no centrão aí? Eu, como já acostumei, eu sou cabreiro, né? Todo lugar que eu tô andando, independente se é seguro ou não, eu sempre cuido, assim. As mesmas seguranças que eu tinha no Brasil, o mesmo comportamento eu tenho aqui. Mas assim, é bem mais seguro. Você percebe, mas você tem uma sensação de segurança melhor. Mas apesar de estar, eu acho que está, pelo menos, se percebe que a violência está crescendo um pouquinho em Portugal, é bem mais seguro que o Brasil, não tem comparação, entendeu? Tem Se, policia aí andando, bastante policia. Tem tem, concurso público aí, Danilo? Alguma coisa assim, igual aqui no Brasil? tem concurso, mas acho que só pode participar quem é cidadão, eu acho, talvez.
Eu não sei. Entendi. Mas tem. Você não pode, será, fazer a cidadania daí, sei lá, não sei, não tem algum processo Pode de... a partir de 5 anos que eu posso pedir. E eles queriam alterar, né? Teve toda essa reviravolta tendo agora aí, tá aparecendo que eles querem aumentar e tal, eu não sei como vai É assim, ficar. na internet o pessoal fala muito da polêmica de que os portugueses não gostam dos brasileiros, né? Porque os brasileiros estão infestando aí, do ponto de vista, assim, tem muito brasileiro. Você já passou por alguma situação assim, que o pessoal tem uma certa discriminação, é brasileiro, tipo ali? Cara, eu nunca senti, entendeu? Eu nunca olhei para esse lado também. Eu acho que se a pessoa vier para cá meio assim, pensando nisso, ficando meio com medo, aquela coisa, pode acontecer alguma coisa que não seja realmente e ela pensar que é uma Que é isso. discriminação, não sei. Você tem que ver bem aberto assim, cara, ver bem tranquilo, faça sua parte, siga as regras do país, né? Viva da melhor forma possível. E é isso, né? Não perturbe ninguém, vive no seu quadrado, digamos assim, né? Tranquilo. Que você vai longe, você vai conseguir fazer Me suas fala uma coisas. coisa que você achou, assim, que é muito barato aí, que no Brasil é caro. Tipo assim, umas 3 coisas, que, tipo, sei lá, pode ser alimento, pode ser um item tecnológico. Você fala, cara, isso é muito barato aqui, no Brasil é muito caro. Cara, eu acho que é item tecnológico, né? Eu montei minha mesa aqui, meu computador, as coisas, pagando um preço bem mais tranquilo. Comprei uns fones de ouvido aqui que no Brasil custa mil e pouco, aqui custou cento e pouco, acho 180 que eu paguei, que é um pouco caro ainda, o padrão aqui, mas é um fone bom e tal, mas no Brasil eu não compraria nesse valor. Não Mesmo compraria, ganhando que é mil e bem, pouco. eu acho que eu talvez não pagaria, porque eu acho que dá um baque maior você pagar mil e pouco. Mesmo podendo, dá um baque maior do que comprar aqui. Mas assim, é questão de tecnologia, de equipamento, TV. Você consegue equipar uma casa. Tem muita loja aqui, tipo IKEA da vida, que é uma loja gigante da Suécia que tem aqui, que eles vendem muito guarda-roupa, essas coisas montado, pré-montado já, e é um preço bacana. Você consegue montar uma casa só com itens de lá e não gasta uma fortuna, digamos assim, entendeu? Acho que é isso, cara. Basicamente é isso. A alimentação também é bem mais barato que o Brasil, Tipo, apesar de um estar quilo de assim. carne barata, 1 quilo de frango e peito de frango, custa quanto? O frango é barato, frango é uns 3 euros. É bem barato. O que é barato em Portugal é frango e porco. Carne de porco é muito barato aqui. Agora, E a carne vermelha, tipo, bovina é mais... carne bovina é bem mais cara aqui. É bem assim, acho que no mundo inteiro, né? Mas aqui Mas tá fala aí, um tipo, um quilo, quilo tá de um. patinho aí. Nem sei se tem patinha aí, tem patinha. Aqui é diferente o nome. Aqui fala. O contrafilé que seria. Aqui é bife da vazia. Bife da vazia. Aqui tá uma base de 16 euros o quilo, eu acho. Subiu um pouquinho. E peixe, peixe é barato aí, né? Peixe, Peixe, esse peixe fruto é do barato. mar. É barato. Frutos do mar também, dependendo. Algumas coisas não são tão baratas, tipo salmão. Salmão é acessível, mas não é barato. Mas eu Tipo, consigo quanto comer que custa aqui. o salmão aí? No Cara, eu não vou, Brasil, eu aqui não vou não é lembrar. acessível de jeito nenhum. Eu não vou lembrar quanto custa. Mas assim, Chuta um valor aí que você... Não precisa ser exato. tipo assim, uma bandeja com salmão de 500 gramas vai ser uns 9 euros, eu não sei, por aí. Você consegue comprar, assim, tranquilo, comer um salmão umas 2 vezes por mês, umas 3 vezes, não sei, tranquilo, tranquilo, assim, você não passa perrengue, digamos assim. Um salmão, qualquer outra coisa. Mas no Brasil eu não comia isso, né? Até porque não era Brasil, tão um mais. pedacinho de salmão é 100 conto, pô. E era mais assim, difícil de encontrar. Eu ia no mercado, pelo menos no mercado que eu ia, não tinha fácil um salmão ali para comprar. É, são alguns mercados selecionados É, só. Aqui mas na aqui, região, Big Lar, algumas outras coisas que você vai é, encontrar. mas aqui bem outras coisas que eu assim, questão de culinária, de comprar coisa, é bem mais tranquilo. Eu gostei bem mais aqui. Eu tô vivendo essa questão da minha refeição, a dieta, bem melhor do que eu vivia no Brasil, de ter as coisas. Muito bacana, meu amigo. Espero que... Você vem pra cá em novembro, né? A gente se encontra. Espero que, Novembro. se ano que vem você estiver aí, eu consiga fazer uma visita para conhecer, dar uma passeada no país, né? Eu lembro que a gente conversou para mim aí, conhecer, levar meu Tem que filho, dar um agora que pulo já tá um aqui, pouquinho cara. maior. Dá um pulo aqui. Isso, né? Dar uma passeada, né? Sim, Conhecer, enfim. Tô bem assessoria feliz aqui. porque, né, você foi aí com sua esposa, né? Antes era namorada, agora tá esposa. E que bom que vocês estão tão felizes aí, né, aparentemente. E a área de tecnologia, né, tá, pelo que eu entendi, um resumão aí, né, tá crescendo muito aí.
igual você falou, a pessoa tem que ir de coração aberto, né? Se a pessoa for já Sim. pensando que vai passar por uma situação, às vezes nem passa pela situação, mas é porque o jeito deles falarem, o jeito deles se dirigirem às pessoas, e aí você já, estão me tratando mal porque eu sou brasileiro, ou sei lá, estão me tratando mal porque eu sou negro, ou enfim, estão me fazendo isso, enfim, mas muito bacana, né? Lógico que depende muito da região, é lógico que vai ter outras pessoas que tem outros relatos, né? Que bom que você não passou por nenhuma situação constrangedora, né? Tá tranquilo aí. Pra gente finalizar então, cara, antes de finalizar, né, eu queria agradecer novamente aí, Danilo, pelo tempo, pela disposição, né? Eu acordei 6 horas da manhã pra gente gravar esse podcast, porque aí já é 11 e pouquinho, né? Então essa diferença de horário. 5 horas. Muito obrigado, cara, pelo tempo, por Nada. compartilhar essas experiências, né, com outras pessoas que têm interesse de ir, e que às vezes a gente acessa o YouTube e vê um relato, muitas vezes, né, que ou é muita maravilha ou é muito ruim, né? E pelo que você me falou aí, tá muito equilibrado, né? Tem pessoas que ajudam, tem pessoas que vão te apoiar, né? Talvez só essa questão de amizade com o pessoal, isso é cultural, isso é normal, né? Até mesmo aqui no Brasil, dependendo da região que você tiver, você vai passar por isso, né? Não, Sim, sim. não adianta. E pra gente finalizar agora aí, né? O que você vê de alta de tecnologia aí pro pessoal, tipo assim, que quer ir, fala assim, cara, acho que isso aqui tá em alta, né? Estuda isso aqui na área de desenvolvimento, como você é focado na área de desenvolvimento, né? O que tá em alta aí? Fala pro pessoal, tipo assim, foca nisso, que aqui tem muita vaga nessa área, né? Ou nessa tecnologia. Cara, eu acho que tem alta aqui é a questão de DevOps também. Tá bem alta a questão de ser um profissional que saiba, ou qualificado assim, que saiba cloud, né? Google Cloud ou Amazon da vida. Que eu acho que está crescendo bastante essa questão de serviços aqui também. Tem muito aplicativo, serviço no Brasil que não existem aqui, que agora que estão criando, que tá evoluindo. Então, eu acho que é mais essa questão de... Eu não sei uma linguagem, uma tecnologia específica, mas é essa questão de cloud e de DevOps. Eu acho que eu estou vendo muito crescer essa questão aqui, porque tá faltando mais profissional nisso, eu acho. Deve ter bastante também, vagas, mas DevOps eu percebo que, pelo menos na empresa também, eles estão tentando encontrar uma pessoa também que trabalhe nessa área para ajudar, né, a equipe lá que precisa, né, na questão. E o que tá mais em alta? Você vê AWS, Google, Microsoft? O que você acha que você vê o pessoal falando aí? O que vocês atuam? Na minha empresa é o Google, né, que a gente utiliza. Mas é Google e Amazon, pelo que eu percebi bastante, assim, que eles têm aqui. Eu não sei, assim, a porcentagem, né, quantos que eles usam, mas é isso, basicamente. E pra gente finalizar, vocês estão trabalhando com algum projeto de inteligência artificial? Ou aí ainda tá meio devagar? Ou o pessoal tá focando mais em sistemas transacionais? Ou IA, não, já tem projeto de IA aqui, pô, o pessoal tá... Tem alguns projetos de IA, não na minha empresa, mas eu percebi que alguns, não na minha equipe, né, digamos, mas eu percebi que alguns outros estão trabalhando com alguns projetinhos, mas são questões mais focais, assim, tipo, atendimento ao público, alguma coisa assim, mais um chatbot da vida, sabe? Mas, assim, tá crescendo ainda essa questão. Eu acho que acho que no mundo inteiro, quem tá na área deve estudar essa questão de IA, né, se aprofundar nisso também, porque eu acho que o futuro já é uma coisa baseada nisso, né? Não tem como fugir Hoje, então, dessa área. você não atua com IA hoje aí, né? Não Não, atua nos meus nenhum projeto projetos, diretamente. não. Diretamente não. Mas é uma coisa que eu vejo que está crescendo. Então, acho que, independente de onde você estiver no mundo, é bom você você conhecer, saber como funciona. Cara, muito obrigado, Danilo. Só despedir aqui do pessoal aqui. Valeu, pessoal. Em breve a gente vai lançar mais episódios, né? Tem um outro amigo meu que tem experiência, está trabalhando nos Estados Unidos, vai falar um pouco, né, dessa questão. Ele sempre vai para lá, mas ele hoje atua no Brasil, né? E a gente depois quer falar dessa questão de como o inglês, né, tem mudado, né, a área de tecnologia, ou tem facilitado, transformado vidas, né? Porque eu falo que o inglês hoje é o coringa, né? É muito bacana, Danilo. Obrigado mais uma vez. E aí a Obrigado gente eu. encerra por aqui, fechou? Obrigado eu. Manda um alô aí pro pessoal aí e a gente finaliza aí.
É isso aí, pessoal. Quem quiser vir para Portugal, estude bem, pesquise bem as empresas e aplique que, se for numa empresa bacana, não vai se arrepender. É uma experiência bem inovadora, bem gratificante. Obrigado.